Bom, gente, estamos aqui no laboratório Dr. Muotri, o cientista brasileiro que é esperança para a comunidade autista com as suas pesquisas científicas inovadoras. Bom, essa entrevista ela não vai ser somente para a comunidade autista, não. Pais, educadores, profissionais da área. A gente vai falar com grandes empresas também, com empresários e empreendedores, para que eles possam entender que o cliente deles também é autista. Né? E a Altitude, assim, agradece imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com você, de poder, assim, adquirir um pouco mais do seu conhecimento, da sua inovação, através dessas perguntas. E aí a gente pode descobrir um pouquinho sobre o trabalho que você está fazendo. Legal. E é como a gente diz, né? Todo mundo dentro, ninguém de fora. Esse é o mundo que queremos. Não é não? Obrigado pela entrevista. Legal. Bom, eu não sou especialista, tá? Mas eu sou embaixadora aqui da Altitude nos Estados Unidos, que eu achei incrível essa história que tá acontecendo no dia 5, né? Vocês estão fazendo aí uma segunda etapa da sua pesquisa maravilhosa com os minicérebros lá no ISS, né? Com essa parceria do SpaceX e a NASA. Eu sei que ano passado vocês já tiveram essa primeira fase onde vocês enviaram os minicérebros para lá. E agora vocês estão querendo validar o que vocês conseguiram nessa primeira pesquisa, tentar descobrir por que esses neurônios humanos envelhecem, né, nessa microgravidade. Ó, já sei que eu tô sabendo de tudo. E também, que aí eu sei toda essa história, é ter essa comprovação, né, de que de repente a gente pode modelar o cérebro do 1 aos 5 anos quando a gente começa a descobrir se a criança tá tendo o autismo ou não, o diagnóstico. Pra mim, isso é uma coisa fantástica, incrível. Eu fico toda arrepiada de falar sobre isso. Eu não consigo nem imaginar como é que você tá sentindo. Me conta. A coisa não acontece do dia pra noite. Isso são anos, né, até chegar nesse estágio. E os experimentos do ano passado, né, tinham esse objetivo. Que, na verdade, eram dois. Um é para deixar a NASA feliz, que tem a ver com a colonização espacial. O grande goal da NASA agora é ir pra Marte. Isso a gente tá falando de 3 anos. Né? Então, 3 anos para ir, 3 anos para voltar. É um tempo muito longo, né, do nosso cérebro nesse ambiente espacial. Então a NASA se preocupa, né, com a saúde mental desses astronautas. A gente sabe que um astronauta que ficou 1 ano já voltou com uma cognição reduzida, bem acentuada. Então, assim, se 1 ano já causa um estrago grande, imagina 6, né? Então tem essa preocupação. E a outra preocupação é, será que a gente pode ter bebê no espaço? Né? Será que a microgravidade vai criar um cérebro que seja diferente? Né? Mesmo sendo humano, mas geometricamente diferente? Né? Então tem todas essas questões. Bom, isso deixa a NASA feliz. O que a gente quer aproveitar, né, é desse ambiente de microgravidade, né, que a gente tem um fenômeno que acontece, que já foi mostrado, isso não é parte da minha pesquisa, mas já foi mostrado por outros, que acontece o que a gente chama de uma senescência acelerada. Né? Isso pode explicar o efeito da queda de cognição do astronauta. Então, quanto mais os neurônios são expostos ao espaço, mais rápido eles envelhecem. Né? Então a gente teve essa ideia, poxa, será que a gente não pode então usar desse sistema para envelhecer os nossos minicérebros? Porque hoje eles representam um modelo do neurodesenvolvimento, né? Um modelo embrionário, fetal, e chega até o início da vida, o pós-natal. Mas será que a gente não consegue puxar isso um pouco mais para frente, sem ter que esperar 5 anos para você modelar um cérebro de um menino de 5 anos? Então a gente pensou, vamos mandar para o espaço, a gente volta e a gente vê o que acontece. Então essas são as missões que a gente tem mandado. Então a gente está na segunda missão, né, e tem alguns aspectos que é a validação da missão original, e a gente vai cada vez acrescentando mais experimentos que vão mostrando como que as novas hipóteses vão se conformando ou não. Então agora a gente tem uma ideia de como que esses neurônios envelhecem, e nessa próxima missão que vai agora no dia 5 já está, né, o experimento mostrando se a nossa hipótese está correta ou não. E como é que é? Você vai lá no lançamento? Você fica assistindo de casa? Se não fosse pelo Covid, eu estaria com eles esperando, aguardando o lançamento, fazendo os últimos ensaios, né? Foi o que aconteceu ano passado. Ano passado fui eu mesmo que coloquei, né, os minicérebros dentro do foguete? Foguete. Que demais! Muito legal, uma experiência única na vida. E aí, uma vez que está tudo carregado, né, o foguete ele faz os testes, e depois você fica esperando para o lançamento. Esse lançamento ele tem uma janela muito curta, né, porque é o momento onde, né,
os espaços se alinham, que é onde o foguete pode ir, para chegar até a estação espacial dentro do planejado, né? E isso depende muito do microclima que tem lá. E é Flórida, né? Tem uma razão de ser na Flórida, que é justamente por estar mais próximo de quando a estação espacial passa pela Terra, né? E tem alguns lugares do mundo onde isso é possível, e na Flórida é um deles. O grande problema da Flórida é que você tem esse microclima que varia loucamente, principalmente ali no Cabo Canaveral, né? Então, assim, tudo tem que estar tudo correto, não pode ter muita nuvem, porque senão vai criar uma energia estática no foguete que ele vai explodir. Você não pode correr esse risco, né? Com certeza. Então fica todo mundo lá esperando, né? E dá aqueles 5 minutos, vai. Foi, amém. Foi, amém. Entendi. Então não tivemos que descarregar o foguete. Entendi. Né? E a gente tinha bateria suficiente para manter o experimento rodando. Então foi tudo certinho. Deve ser terrível, né? Você tá preparada pra viagem, com a mala pronta, e fala, não, o tempo tá ruim, não dá não. Não, sacanagem. Mas que maravilha, que projeto maravilhoso. Eu quero conhecer os minicérebros, tomara que tenha um aí pra gente poder ver. Carolina Yoshida, graduada em Psicologia pela Mackenzie, mestranda em Distúrbios do Desenvolvimento, formação avançada no modelo de intervenção precoce Denver, sócia da Altitude e diretora da Maíra Gaiato, Instituto Singular. O que você, como cientista e pai de uma criança com autismo, enxerga um mundo de possibilidades para uma geração de emprego para essas pessoas? Essa é uma questão que tem crescido muito nos últimos anos, né? E uma das coisas que eu vejo acontecer aqui, na Califórnia principalmente, é uma transição de uma fase onde algumas empresas tinham um programa de apoio ou solidariedade ou ajuda, né, para uma coisa que não conseguimos mais viver sem eles. Agora eles são funcionários desejáveis, né? E eu crio esse encontro de autismo todo ano, né? A gente faz um encontro com famílias, com empresas, com cientistas, né? Que é organizado pela Tree Foundation, que é uma empresa, uma fundação aqui de autismo local, né? E eles ajudam a gente a organizar isso daí. E todo ano a gente chama as empresas, né? Então a gente conseguiu ver isso daí, né? Esse destaque. E eles são muito honestos, né? Eles falam assim, no começo a gente, né, tinha, né, às vezes uma verba, que era uma verba destinada a algum projeto social, a gente abria, né, algumas vagas, estágios, né, para crianças autistas, indivíduos autistas. Não só crianças, indivíduos autistas, né, de qualquer idade, né? E uma dessas empresas, né, que é a Caterpillar, foi uma que mais me marcou, né? Que eles falaram assim, abriram esse programa social, né? E eles faziam uma entrevista com os autistas e perceberam que tinha muitos que gostavam da parte de computação, né? E aí eles falaram assim, tá legal, então ajuda a gente a fazer a atividade A, B e C, né? E aí esse cara falando, né, um empresário, o CEO da empresa, comentando que o autista virou para ele e falou, não dá para fazer isso, né? Ele, mas como você não sabe fazer isso? Ele falou, não, é que tá tão mal feito, né, que eu não consigo nem dar sequência. Tem tanto erro aí no teu programa, né, que eu não consigo dar sequência, né? Sinceramente, eu reescreveria tudo, né? Ele falou, imagina, a gente gastou fortunas pagando bioinformatas para escrever esses códigos, não sei o que, a gente não pode trocar, né, a estrutura da nossa firma assim da noite pro dia, né? Aí ele falou, o que você sugere? Eu falei, não, eu estou falando, isso daí eu escrevo em um dia. E o cara não acreditava, né? E aí falou, bom, vamos ver então, né? E deixou o rapaz fazer, e o cara realmente escreveu do dia para a noite um programa que é 10 vezes melhor, né? E resolveu todos os problemas de bioinformática que tinha. Então, existe esse reconhecimento, né? Agora, isso não acontece sem que você tenha, por exemplo,
um HR preparado, né? Então você tem que entrevistar essas pessoas, você tem que reconhecer o valor delas, né? Tá. Que, de uma forma diferente de como você entrevistaria uma pessoa neurotípica, né? O HR é recursos humanos, né? Recursos humanos, Human né? resources. Porque, obviamente, o autista ele fica inconfortável de olhar nos olhos. Então, se você já vai com a expectativa de que a pessoa já desvia o olhar quando fala com você, você acha que isso tem algum problema, então óbvio que você nunca vai, né, empregar um autista, porque essa é uma das características marcantes dele. Então você tem que ter um treinamento, sim, né, para isso. E refazer essa mentalidade de como que você vai empregar, né? E tem alguns lugares que já estão propondo cursos para isso aqui nos Estados Unidos. Imagina, eu vi uma certa repercussão no Brasil de que isso esteja acontecendo também, né? Agora, tem uma outra área que eu acho que está um pouco para trás, que é a área acadêmica, né? Que tem muitos empregos, e isso acontece muito em ciência, que você precisa ter um mestrado, uma faculdade, um mestrado, um doutorado, e aí sim você pode entrar no meu laboratório, né? Então, se a pessoa quer trabalhar comigo, a universidade, a primeira coisa que vai fazer é: cadê o seu diploma de doutorado? Porque eu tenho que validar esse diploma para você trabalhar com a Alisson, né? Sim. E o que eu estou propondo aqui, para começar nessa universidade, é o que eu chamo de uma carreira não tradicional. Ou seja, eu abro um emprego, né? E eu não quero saber do background dessa pessoa. Eu quero saber se ela formação acadêmica. A formação acadêmica é zero. Eu quero saber se ela faz o proposto ou não. Sim. Né? E a outra forma de fazer é dar o diploma para essas pessoas, se elas executarem o que a gente acha que é o que merece um doutoramento ou um mestrado, né? Sem ter que seguir a carreira tradicional. Por exemplo, sem ter que ficar sentado na sala de aula ou fazer trabalho em grupo. Sim. Né? Para um autista, fazer um trabalho em grupo é complexo, né? Sim. Então, assim, será que a gente não pode deixar ele fazer sozinho o trabalho e ver se tem o mesmo valor? Achar outras formas de avaliá-lo, né? Então, é uma forma de você permitir essa inclusão acadêmica, que não existe hoje em dia. Eu acho o fim da picada. Porque eu acho que a gente perde oportunidades de terem pessoas que poderiam estar acelerando, né, nessas áreas de STEM, né, que a gente chama, que é a área de ciência básica, fundamental, né? Isso. De pessoas que são altamente qualificadas, mas que não seguem essa trajetória tradicional, né? Então, um exemplo que eu gosto de citar, por exemplo, num desses meetings, né, eu estava apresentando essa ideia e um pai falou assim: poxa, né, mas eu entendo, né, o cara do computador, o exemplo do computador está muito claro, tal, mas o meu filho, a única coisa que ele faz é quebra-cabeça, né? Então ele tem essa habilidade, que ele pega uma peça de um quebra-cabeça, né, e ele consegue colocar num quebra-cabeça tridimensional de 5 milhões de peças, a peça certinha ali, né? Que incrível. Incrível. Ninguém aqui consegue, ele consegue. Ele falou assim: e para que serve isso? Né? Aí eu falei: bom, esse é o grande ponto, eu acho, que é você pegar uma habilidade de um autista que parece que não serve para nada e usar isso para a ciência. Pois bem, existe uma disciplina científica que chama química estrutural, que é onde você desenha drogas para se encaixar em moléculas, né, para ter um efeito biológico. Então, quando você desenha uma droga, um tratamento, por exemplo, agora a gente estamos desenhando uma droga para bloquear o vírus do SARS-CoV-2. Né? Muito importante. Muito importante. Né? Só que todos os modelos de computadores, eles são falhos. Não existe nenhum modelo que é perfeito. Né? Será que o cérebro desse menino não consegue desenhar essa molécula 1000 vezes mais fácil? Brincando como se fosse um videogame ali, ele não me desenha essa molécula muito mais fácil? É isso, é você olhar com o olhar certo, né, pra habilidade que essa pessoa tem e encaixar ela no lugar certo. Esse centro que a gente está propondo vai ser um centro de neurodiversidade acadêmica. E o primeiro passo é a gente ir para as comunidades e mostrar para eles que eles vão ser bem aceitos se eles virem para a gente. Ou seja, a gente quer deixar as famílias confortáveis em traga a tua criança, não importa o que ela faça, né? Traga para a gente ver. E aí a gente vai ter uma fase 2, que é um matchmaking, que a gente vai instruir os nossos faculties, os professores universitários, né, a pensarem em problemas que eles têm, como esse de química estrutural, né, e para a gente ver se não tem nenhuma habilidade em algum desse repertório de autistas, e não só autistas, mas
outras condições da neurodiversidade que poderiam estar ajudando. E aí depois favorecer esse entendimento, porque esses professores universitários não estão preparados para receber no lab uma pessoa autista. Então, da mesma forma que a gente tem que treinar os recursos humanos, a gente tem que treinar o laboratório também. Os dois lados. Tem que vir. Realmente, mas isso é genial. Sim, eu acho uma ótima ideia. Eu acho como é que a humanidade ainda não pensou. Precisaram de você. Agora você vai fazer isso pela gente. Caroline Duchatz, terapeuta ocupacional pela Unesp, cursou o programa de aprimoramento profissional com apoio da Fundap, no Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da USP, mestre e doutoranda em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da USP, especialista pela Universidade Federal São Carlos em análise do comportamento aplicado ao autismo, pós-graduanda em intervenções precoces no autismo da Universidade Cândido Mendes em parceria com a CBI of Miami, certificado em integração sensorial IRIS, incluindo treinamento avançado em administração, pontuação e interpretação do CIPT e SPM pela Classi, sócia da Altitude e co-founder da clínica AidSense, especializada em comportamento sensório-motor. Dentro do estudo do sequenciamento genético, é possível investigar a epigenética relacionada ao autismo? Essa é uma questão interessante. Existem diferentes genes que causam o autismo. São mais de 1000 genes que estão implicados em autismo e a gente tem mais ou menos uns 100 que são mais frequentes, né? Uma das grandes descobertas que a gente tem feito durante a última década é que a maioria desses genes, ao contrário do que a gente esperava, né, que estaria em genes que fossem responsáveis, por exemplo, por formação de sinapses ou modelação da plasticidade neural, né, não está e não são esses genes que causam autismo, são genes que controlam, né, como o DNA é empacotado ou enovelado dentro da célula. Né? Esse DNA ele tem que ser bem empacotado, né, para caber dentro da célula, e ele abre e fecha, né? Imagina um novelo que você estica ou tira algumas fitas assim, né, para que esses genes onde são expostos sejam lidos, né? Então são genes que controlam, né, outros genes e quando eles são ativados ou não. Esses são genes que a gente chama de genes epigenéticos. Então o sequenciamento genético ele pode te revelar se existe algum gene que está regulando a epigenética, né, e que esteja mutado naquele caso específico. Ele não te fala como esse gene está funcionando, né? Então o sequenciamento genético ele aponta o culpado, mas ele não fala como é que o crime aconteceu, né? Entendi. Então esse, por exemplo, é o caso do meu filho, né? Ele tem uma mutação num gene que controla a epigenética da célula, mas a gente não sabe absolutamente nada desse gene. Quantos anos tem seu filho agora? Ele está com 14. 14 anos. Uau! E como é que foi esse processo para você? Eu tinha um interesse no autismo acadêmico, né? Então, quando eu comecei a me interessar por neurociência e cérebro humano, eu queria entender o que fazia o homem diferente das outras espécies. Por que a gente é altamente social e tão interessado em tecnologia, né? Você não vê um macaco montando um foguete para ir para a Lua, né? Isso só acontece na nossa espécie, né? E olha só, mesmo dentro da nossa espécie, né, os nossos ancestrais não faziam isso. Se você olha para a história dos Neandertais, tal, eles não faziam isso, né? Então é uma coisa muito recente na evolução humana que só acontece com o humano moderno, né? E aí, conforme você vai estudando, você vai percebendo que parte disso tem a ver com o crescimento do córtex frontal, que é essa área da testa aqui, né? Então, quando você olha todos os cérebros dos outros primatas, eles têm essa área muito reduzida, né? E o humano tem essa área acentuada, né? E é esse processamento desse córtex frontal, né, que causa essa condição de espécie supersocial. Né? Então a gente é social por causa disso, a gente tem a capacidade de se envolver socialmente com mais pessoas, isso cria formas da gente interagir com elas, ter um relacionamento hierárquico,
você não trata, né, a sua amiga da mesma forma que você trata a mãe do seu marido. Né? Você coloca isso numa coisa hierárquica. A gente faz isso muito rápido. Né? O chimpanzé, por exemplo, tem uma dificuldade de fazer isso. Né? Interessante. Eles têm que apanhar muito para descobrir quem que é o alfa male, com quem que ele pode mexer e com quem que não pode. A gente não, a gente só olha e já mapeou a interação social. Né? Sim. Então tudo isso é por causa desse córtex frontal. E aí eu falei assim, bom, como é que o humano adquiriu isso daí? Né? E como que isso causa essa capacidade social nossa? Então eu comecei estudando isso daí. Né? Então quando você olha para a evolução, você sempre tenta usar ferramentas que a gente chama em genética de mutantes, né? Para tentar entender o normal. Então quem que é o mutante do lado social? Bom, mutante do lado social são aqueles que têm mutações que deixam eles menos sociais. Esses são os autistas. Né? Então eu comecei a estudar o autismo para entender o lado da sociabilidade humana. Que coisa! Então eu já trabalhava com autismo há muito tempo. Né? E o meu lab já fazia esses estudos e tal. E foi através deles, né, que a gente conseguiu fazer a recriação do primeiro neurônio autista em laboratório. E conseguiu mostrar que esse neurônio, dependendo da condição que você dava para ele se comportava de uma forma neurotípica, ou normal. Ou seja, todo problema a nível celular e molecular de um autista é reversível. Olha que legal. Então isso abre uma perspectiva de que o autismo talvez não seja um estado permanente de ser. Talvez seja um estado transiente. E a gente tem isso daí para diversas outras condições humanas, né? Não é específico do autismo. Você já deve ter ouvido falar de histórias de pessoas que têm Alzheimer, né? E de repente elas ouvem uma música ou elas lembram de alguma coisa e elas voltam. Sim. Né? E aquilo é momentâneo, você não consegue capturar aquilo. Né? Tem diversos vídeos mostrando isso daí. É o cérebro que volta, ou seja, é reversível. A gente só não sabe como reverter. Né? Ainda. E a maior parte das vezes acontece espontaneamente. Né? No caso da música, ou a pessoa vê uma imagem, né? No caso do Alzheimer. No autismo isso acontece espontaneamente, a gente pode conversar em outro momento. Mas terminando a minha história, quando a gente primeiro fez isso daí e mostrou, obviamente, criou uma repercussão no meio científico, porque, calma aí, agora a gente tem um conceito novo, o autismo é reversível. Né? E acabou que essa notícia espalhou pelo mundo e repercutiu inclusive no Brasil. Né? Então eu dei uma entrevista no Brasil e a minha atual esposa estava vendo a TV. Ah, não! Sim. Gente! Quando ela viu a notícia. Né? E quem alertou ela para essa notícia foi o ex-marido, que falou, olha... Que sincronicidade. Depois fala que não funciona, o universo não funciona. Como assim? E ela já tinha, né, porque o interesse, ela já tinha um filho com autista, que era o Ivan, né, um filho com autismo. E aí, bom, passou-se anos, né, a gente começou a conversar, trocar mensagens e tal, né, até que um dia eu fui ao Brasil dar uma palestra lá e a gente se conheceu pessoalmente. E desde então a gente meio que se apaixonou e ficou um tempo nesse namoro à distância, e chegou um momento, como todo namoro à distância acontece, ou vai ou não, né? E a gente decidiu que a gente ia encarar e né, ter a nossa vida juntos. Então eles vieram aqui para os Estados Unidos e agora a gente tá junto. Então eu já trabalhava com autismo por uma perspectiva acadêmica antes disso. Obviamente que com o Ivan agora... o meu lado, que a gente chama de translacional, ou seja, o que eu posso fazer com essa informação acadêmica toda? Né? Em casa. Como é que eu posso ajudá-lo? Né? Então começou com isso. E eu, sabendo da importância do lado genético, a primeira coisa que eu fiz foi, vamos sequenciar o Ivan. Né? E a gente sequenciou o Ivan e encontrou esse gene mutado. Né? E aí foi muito engraçado, porque a minha esposa, ela não é que ela é cética, mas ela é muito crítica, né, das coisas, inclusive da própria ciência. Então a gente tem altas discussões científicas, né, da importância do valor do conhecimento científico. E quando eu fiz o sequenciamento, ela falou, tá, e agora? Começou a dar risada. O que você vai fazer com isso? Sim. E eu, bom, agora a gente tem um começo, né? Mas a gente não sabia se aquele gene estaria implicado ou não. Levou-se 2 anos... até que começou a aparecer em outras crianças com mutações no mesmo gene em outros lugares do mundo com autismo. Então aí começa a aumentar a importância ou o valor daquele gene, né? E ele passa a ser
um gene de risco para o autismo. Então a gente agora sabe que esse é o gene, né? Então tem mais crianças no mundo e conforme o sequenciamento foi barateando, no mundo inteiro mais crianças autistas foram sendo sequenciadas. E aí que surgem, né, esses números. Por isso que a gente sabe que são mais ou menos 1000 genes, por isso que a gente sabe que são mais ou menos uns 100 que são mais prevalentes. Inclusive o gene do Ivan está entre esses 100. Né? Então é mais comum de se encontrar. Que história interessante. Que legal, que legal. Edna Maria Honorato, diretora executiva do consórcio Magalu. Gostaria de saber como as empresas podem preparar seus líderes para um relacionamento mais profundo com colaboradores portadores de autismo, sabendo que eles têm uma objetividade, clareza e forma de realizar suas tarefas, assim como dar e receber feedback. Como é que a gente prepara um líder? É aquilo que a gente mencionou no começo da conversa, que é a preparação desde os recursos humanos, né? Como você reconhecer essa pessoa e entender como você vai interagir com essa pessoa. Porque não é da mesma forma que você interage com outros neurotípicos, né? Então a primeira coisa é dar o conhecimento para ele, né? Olha, você vai interagir com essa pessoa é autista, então talvez ela vai desviar o olhar, talvez ela vai parecer que ela não está prestando atenção. Então é preparar, né? Então acho que tem que ter uma escola que prepara, né, os empreendedores, os CEOs ou as pessoas que vão estar entrevistando, né, ao que esperar, né? Até o nível de perguntas que a gente faz quando a gente vai, né, tá entrevistando alguém é diferente, não dá para você entrevistar, né? Tem aquelas perguntas bem subjetivas e abstratas, né? Que animal você seria, né? Sacanagem. Ou então, se você fosse uma borboleta, o que você faria? Sabe? Sim. Tipo, assim, você pode até ter um racional psicológico para fazer essa pergunta para um neurotípico, mas o autista não vai funcionar. Ou o teu resultado não vai ser o esperado, né? Então nem adianta ir por aí, né? Sim. Então eu proponho coisas mais métricas e diretas do que coisas abstratas e subjetivas. Acho que é por aí. Isso talvez requeira um treinamento. Talvez tenha que existir uma firma que treine as pessoas para isso. Com certeza. Eu acredito nisso também. Francine Duchatz, graduada em Educação Física pela Unesp, especialista em Atividade Física para Grupos Especiais pelo Centro Universitário Internacional Uninter, mestra e doutoranda do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas pela UFSCar Unesp, co-founder da Clínica AidSense, especializada em comportamento sensório-motor. Com relação ao sequenciamento genético aplicado ao autismo, além de trazer as informações sobre as variantes genéticas, que podem ser a peça-chave de um tratamento mais individualizado, o exame genético pode trazer informações a respeito do perfil desse indivíduo que se encontra dentro do espectro de uma forma que os pais possam aplicar esse resultado no futuro dessa pessoa, até mesmo na busca por um empreendimento? O exame genético ele vai te mostrar as causas, ou seja, os genes que estão mutados. Em alguns casos, existem tratamentos personalizados que você pode fazer em cima dessa informação. Né? Então, a pessoa sempre me pergunta, dão exemplos. Então, exemplos específicos, mas, por exemplo, se você tem mutação no gene chamado SHANK3, que é um também dos tops de autismo, existe tratamentos com o IGF-1, o Insulin Growth Factor 1, que pode ajudar a melhorar. Tem uma série de conhecimentos já a longo prazo do que acontece com aqueles que têm mutação nesse gene, né? Por exemplo, alguns problemas sanguíneos, que são comorbidades desse gene, que você pode prevenir se você souber antecipadamente, né? Então, tudo isso é informação genética te traz, ou seja, informação que pode te ajudar agora e no futuro, né? Tem o que a gente chama de farmacogenômica, que vai mostrar também quais são os medicamentos que ele seria mais responsivo, ou quais medicamentos que eles não respondem. Um exemplo que agora na Tismo, né, que é a empresa que eu tenho lá no Brasil, a gente faz essa farmacogenética, a gente mostra que alguns dos medicamentos, né, a pessoa pode ser mais resistente, então a dose que ela está
não é legal. Então essa informação para o médico é muito importante, ele pode regular a dose. Ou essa pessoa é ultra sensível ao medicamento, então começa com uma dose baixa, né? E muita gente agora que está, né, assim, vejo muita gente fazendo uso do CBD, o canabidiol. Essa informação também você pode extrair dessa farmacogenética, saber se essa pessoa vai responder, não vai, mais ou menos de que forma que as células dela responderiam isso daí. Então tem uma série de informações, né? E acho que no futuro vai vir mais. O genoma humano ainda é muito misterioso, a gente não sabe muita coisa. Então a gente está aprendendo e esse conhecimento vai sendo incorporado, né, ao que se pode fazer com ele. Então, assim, tem já iniciativas de, por exemplo, alimentação, né, nutrição, o que seria melhor para o seu biotipo. Tudo isso você consegue extrair, né? Algumas coisas são validadas cientificamente, outras ainda estão no achismo. Sim. Né? Mas a informação vai estar lá. Perfeito. Márcia Calarese, formada pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru, especialista em Direito Processual Civil pela Estácio de Sá, pós-doc em Heitor, MBA em Direito Bancário pela Fundação Getúlio Vargas, supervisora jurídica do Núcleo Jurídico do Banco do Brasil. O doutor já afirmou que a genética do autismo não é determinista. O autismo pode ser reversível. Suas pesquisas já chegaram a um resultado concreto acerca dessa reversão ainda? Não sabemos. A gente tem os dados que a gente chama de pré-clínicos, ou seja, no laboratório, né? Mas tirar do laboratório e aplicar isso é o que a gente está tentando fazer agora. É isso que a gente chama de medicina translacional, que é levar tudo aquilo que eu sei para a clínica, né, e aplicar isso no autistas. Então a gente não está nesse estágio ainda. Tá chegando. Estamos chegando lá. Essa possibilidade restrita aos indivíduos diagnosticados precocemente ou pessoas adultas podem se beneficiar dessas descobertas e reverter o diagnóstico? Ótima questão. Tudo indica que isso é independente da idade, né? Como eu usei o exemplo do Alzheimer, são pessoas já adultas, né? E você consegue fazer essa reversão. A gente tem modelos animais, né, onde a gente faz a mutação no camundongo do mesmo gene do autista e ele se comporta, né, com comportamentos autistas. Por exemplo, alguns deles ficam antissociais, não interagem mais com o grupo. Interessante. Né? E a gente deixa esse camundongo chegar na fase adulta. Ele continua dentro do espectro, né, do comportamento autista. E aí a gente consegue fazer uma coisa que ainda não conseguimos fazer em humano, que é ir no cérebro dele e corrigir o gene. Né? E quando a gente corrige o gene, ele volta a ser um neurotípico. Então eu não acho que é dependente da idade. Bom, por fim, na sua opinião, por que esse assunto é tratado como um tabu no Brasil, em que grande parte dos profissionais médicos e terapeutas especializados em TEA insiste em repetir que o autismo não tem cura? Eu acho que talvez seja uma questão, primeiro, semântica, né? Porque eu consigo entender, né, uma família indo no médico e falando, tem uma cura para o meu filho, né? E o médico falando, não tem, né? Porque eu não tenho o que fazer agora, né, para curá-lo, né? Talvez se você troca a palavra, em vez de cura, pela reversão, fica mais fácil. O autismo é reversível? Sim. Ele já foi mostrado que ele pode ser reversível em laboratório. Mas a gente ainda não sabe como fazer isso. Talvez seja só uma questão semântica ou de conhecimento da própria natureza do autismo, né? Tem diversos estudos, não é um só, são diversos estudos mostrando o que a gente chama de trajetórias clínicas longitudinais, né? Ou seja, você acompanha o desenvolvimento de pessoas autistas por um período de tempo longo, às vezes pela vida inteira. Né? E o que acontece é que você vê que tem uma porcentagem de 1 a 5% que espontaneamente deixam de ser autistas. Ou seja, se você repetir o exame de diagnóstico novamente, ele não é mais autista. Então o que a gente chama de uma reversão espontânea. O primeiro caso mais famoso, né, teve até um filme sobre ele, e conta a história desse menino, uma história real, né, que era não verbal, autista, cheio de, né, comportamentos e tal, e na década de 70 os pais tentando, né, mostra a trajetória dos pais levando no médico, o médico falando, desiste, não tem o que fazer, não tem tratamento, outros vão falar, coloca numa instituição, que era o que se fazia, né, colocava em instituições.
e paciência, né? E a família decidindo, não vamos fazer isso, né? E aí o filme conta, né, a trajetória dessa família, como eles tentavam interagir com essa criança, né, para tentar entrar no mundo dela, né? E isso deu origem ao que a gente chama de método Sunrise. Hoje a gente sabe que esse método não funciona. Então não adianta você aplicar o mesmo método que está no filme, que não vai funcionar. Tá. Né? Mas o filme conta que foi isso que eles fizeram, né? E de uma forma ou de outra, a criança saiu do espectro, né? Hoje ele fez faculdade e é um cara que já é mais velho, ele dá palestras, ele conta essa história, escreveu livros. Que então doideira. é um dos primeiros autistas assim mais famosos a sair do espectro. Tem diversos outros casos, né? Então, assim, quando você fala o autismo não tem cura, aí você olha para esses, o que está acontecendo com esses, né? Como é que eles saíram do espectro? Então, acontece alguma coisa que alguns saem, né? A ideia agora é entender como que esses saem para tentar ajudar aqueles que não conseguem sair. Exatamente. Maravilhoso. Neiva Souza, nutricionista, doutoranda em Neurologia e Neurociências pela Unifesp. Docente dos cursos de pós-graduação em Nutrição Clínica, Funcional e Fitoterapia Funcional pela VP, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, Fitoterapia Funcional e Nutrição Esportiva Funcional. Realiza atendimento nutricional individualizado com enfoque em crononutrição, distúrbios emocionais e do sono. Algumas evidências científicas apontam uma ligação da etiologia de determinadas alterações metabólicas de pacientes autistas a desequilíbrios na síntese de melatonina. Você acredita que existe alguma ligação entre esses distúrbios de ritmicidade circadiana, incluindo a secreção de melatonina nesses pacientes? Não, isso já está bem claro, né? A maior parte dos autistas tem uma deficiência de melatonina e eles têm distúrbios do sono. Né? E muitos fazem uso da melatonina. Eu lembro de ter essa conversa lá no Brasil e o que pegou foi que a melatonina não é uma coisa que você consegue comprar lá. Não consegue mesmo. É. No Brasil não é tão fácil. Então, e que aqui você vai na farmácia e compra. Né? Então acho que é por isso que essa discussão lá no Brasil parece que tem um valor maior, porque aqui os autistas vão se dosa direitinho, né? Tem que fazer uma dosagem certa e aí você consegue compensar, ele tem um sono melhor, e tem um sono melhor ajuda muito, né? no desenvolvimento da pessoa. E então acho que no Brasil a gente tem esse problema que não dá para você comprar no mercado isso daí. Então, as pessoas têm que pedir para o médico a melatonina para testar pelo menos, para ver se funciona. A maioria deles tem deficiência em melatonina. E é legal, isso é ok. Sim, eles... é um hormônio natural produzido pelo corpo, né? E que ajuda nessa regulação. Então, se você tem uma deficiência, é tão simplesinho, né? Você toma uma balinha, às vezes vem naqueles Gummy Bear, alguma coisa assim. Não é complicado, é uma coisa muito simples de se fazer e já dá uma qualidade de vida muito maior. Poxa, que legal. Paula Jimenez, fonoaudióloga pela Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, especialista pela Universidade Federal de São Carlos em análise de comportamento aplicada em autismo. Atualmente é pós-graduanda no Instituto Infantil CBI of Miami em intervenções precoces no autismo e acompanhamento terapêutico, sócia da Altitude e Centro Especializado em TEA Integrar. Com relação à terapia gênica, qual a influência que essa terapia terá na comunicação? Essa influência seria a mesma na comunicação verbal e visual? Bom, deixa eu definir a terapia gênica ou genética. Seria a reposição do gene mutado pelo gene correto. Né? Aquilo que a gente consegue fazer no camundongo hoje em dia, mas a gente ainda não consegue fazer no humano. Isso porque o cérebro humano tem muitas células, muitos neurônios para serem corrigidos e o camundongo é pequenininho, né? Então é muito mais fácil de fazer. Mas um dia a gente vai conseguir fazer isso em humano, né? A gente está caminhando para isso.
qual que vai ser o impacto disso, né? Será que isso vai conseguir ter uma reversão completa? Será que ou isso só vai colocar o cérebro numa predisposição? Deixa eu te explicar isso melhor, né? A reversão completa seria tipo um switch, né? Uma coisa que você on and off. E então a pessoa está lá, né? E aí você coloca o gene certo e ela volta a funcionar da forma normal. Isso é uma visão que a gente chama de uma visão bioquímica do cérebro, né? Que é uma visão onde muita gente aposta nessa ideia, né? Que o cérebro funciona como uma cascata de reações e está faltando uma peça. Você coloca essa peça, a cascata se forma. Então a pessoa voltaria a falar, voltaria a fazer o contato visual, seria o esperado nessa visão bioquímica. Depois você tem a visão tradicional da neurociência, que fala, não é bem assim, né? Porque esses neurônios já fizeram conexões, já têm uma vida, né, antes dessa correção genética. Então, com a correção genética, eles vão estar prontos para receber a informação, mas não vão conseguir processar essa informação. Sim. Isso significa o quê? Isso significa que a terapia gênica teria que seguir em paralelo a uma série de terapias comportamentais. Ou seja, a pessoa teria que reaprender a falar, reaprender a ler, reaprender a fazer o contato visual, reaprender Tudo. Essa visão é um pouco parecida com aqueles primeiros casos de um tipo de Parkinson paralítico. Não sei se você viu aquele filme Awakenings. É esse tipo de Parkinson onde a pessoa congela no tempo. Ai, sei. Né? Sim. E aí ele descobre que, na verdade, é um defeito de um neurotransmissor no cérebro, que é a dopamina. Então ele descobre isso e fala, olha, coloca o precursor da dopamina e a coisa se faz. E realmente acontece isso. Só que essa pessoa desperta para um mundo novo, porque ela estava congelada naquele mundo. Então ele tem que aprender tudo de novo. Que coisa. Então pode ser que seja isso. A gente só vai saber quando fizer o ensaio clínico em humanos. Definitivamente. Paulo Berim, CEO e founder da Biospum P&D, uma startup inspirada na natureza que pesquisa e desenvolve produtos funcionais dos biomas do Brasil com aplicação de punk. A Biospum é responsável pelas marcas 5 Beer, Punk Beer, Biospum Brands, Eugênio, Biopunk e tem a altitude como o seu braço social. Marcas que nasceram com o propósito de serem sustentáveis, inclusivas e inovadoras. Idealizador do Congresso Biopunk Food Tech Day, o nascimento de um produto inovador que aconteceu no dia 8 de junho de 2019, com curadoria em conjunto com o Senai Alimentos, Barra Funda, São Paulo, e com os maiores especialistas da área. Pai do Heitorzinho. Um novo estudo no Japão concluiu que para cada 32 crianças que nascem, uma está dentro do espectro. Com o avanço da ciência, carros elétricos silenciosos, comunicação através de imagens e inclusão social, o doutor acredita que o mundo, no seu ciclo evolutivo, está naturalmente se preparando para essa nova geração que terá muitos autistas? E como que você vê as grandes empresas se adequando para esse movimento? Todo mundo quer saber, né? Sim. Uma coisa que é bom clarificar. A frequência de autismo no mundo não está aumentando. Ah, tá. Isso é importante saber. O que as pessoas estão descobrindo, elas estão revelando quantos autistas têm. Então, se no passado você não ouvia falar de autismo, muito possivelmente porque as pessoas não revelavam isso. Os autistas ficavam dentro de casa, você não via, né? Eu lembro, na minha infância, de uma pessoa mais ou menos autista, que a gente chamava de o louco, né? Era o louquinho e tal. Alguém com síndrome de Down, que era mais comum, você conseguia identificar. Mas hoje em dia está muito mais... de novo, o acesso à informação, o diagnóstico melhorou, né? A inclusão está melhor. É muito mais fácil ser um autista hoje do que 10 anos atrás. Então, tudo isso melhorou. Os pais estão mais confortáveis, né? Então, assim, a gente não vê esse aumento. A genética diz que ele é 1% da diversidade humana. E o autismo nunca vai acabar. Sempre vai ficar 1% mais ou menos nesse estágio. E a gente acha que isso simplesmente é a evolução testando com o nosso genoma, né? Então sempre vai ter autistas na humanidade.
E talvez em alguns momentos da história humana eles fossem mais reconhecidos ou mais importantes, e talvez no futuro, né, com todas essas atividades que a gente está propondo, eles sejam mais reconhecidos também, né? E eu acho que só tende a isso, a reconhecer essa capacidade cognitiva humana que eles têm e aproveitá-las na nossa sociedade. É isso que seria, né, a inclusão deles. E a tendência é essa, né? Acho que é por aí mesmo. Agora, óbvio que é muito mais difícil você fazer isso com o autista severo, né? Aquele que não tem quase como se comunicar, aquele que tem uma série de comorbidades. Aquele sim vai precisar de um tratamento, e é para isso que a gente está aqui, né? Sarah Hills. Além da graduação em Pedagogia no Brasil, é economista pela Universidade da Califórnia, como MBA pela School of Business em Barcelona. Foi diretora do Grupo Luarte e é presidente e fundadora do Instituto Lidera Jovem, organização da sociedade civil que atualmente mobiliza, por meio de projetos, 1.500 jovens por ano, impactando 20 mil pessoas. Em 2008, fundou uma escola inovadora e bilíngue no Brasil, a Forci, onde atua como diretora-geral. Em 2016, criou com seu sócio a Scaffold Education, empresa de tecnologia aplicada à aprendizagem dentro das corporações e escolas. Atualmente apoia a FBN como presidente do conselho e também é presidente há 4 anos da creche Monteiro Lobato, em Bauru. Quais são as estratégias mais promissoras que podem ser aplicadas para o desenvolvimento das crianças que apresentam o espectro autista? Hoje em dia, assim, tem uma série de propostas, né? Mas o que está comprovado cientificamente que realmente ajuda e tem um impacto positivo na vida dos autistas é a terapia comportamental, né? O ABA, né? E o ABA, ele ensina o autista do jeito dele, né? Incorpora o ensinamento do autista a se comportar em sociedade, né? Aquilo que eu e você fazemos de uma forma muito intuitiva, conforme a gente cresce, né? O autista tem que ser ensinado. Então o ABA quebra esse ensinamento em pequenas etapas, pequenos degraus, né? E faz com que o autista vá atingindo até chegar naquele estágio. E isso vale para tudo, né? Até para como escovar o dente, até para como sentar numa mesa. Então você percebe, conforme você vai evoluindo no ABA, né, o autista da sua família e tal, ele vai melhorando em diferentes aspectos, né? Até que chega um momento que ele pode até se tornar independente em uma série de atividades da vida. Então é isso que a pessoa tem que fazer, ela tem que investir no ABA. E esse investimento é um investimento não só monetário, porque tem especialistas que vão cobrar por essa terapia, mas de tempo. Já foi mostrado que tem um número X de horas que ele tem que ter na semana. Isso é pesado, a gente está falando de, né, sei lá, 40, 60 horas para que a coisa funcione, senão não adianta, né? Então não adianta se enganar achando que você vai pagar 2, 3 terapias e isso vai funcionar. Não é por aí, né? Isso não dá para só confiar, vou levar meu filho na terapia e depois ele sai de lá e acabou. Né? Aquilo tem que continuar na casa, então tem que ter um treinamento dos pais, da família, todo mundo tem que estar fazendo a mesma coisa. Então é mais fácil você aplicar o ABA on the go, que a gente chama, quer dizer, durante uma ida ao supermercado, durante uma ida ao parque, alguma coisa que ele goste, né? E você consegue aplicar. Você quer ir no balanço? Tá bom, então vamos fazer essas atividades aqui. Aí você vai, você tem o reward, né? Então o ABA funciona muito assim, estimulando essa parte do reward. Tá. Agora, o ABA está evoluindo também e está incorporando uma série de outras coisas, né? Inclusive, né, os devices, né? Então, a possibilidade de você interagir com computador, tablets, coisas que até se comunicam com você, né? Isso tem uma atração para alguns autistas que se interessam em tecnologia muito grande. Tem crianças que não aceitam ficar sentadas numa mesa para ter uma instrução, né? Esse é o caso do Ivan. Esse seja parte da resposta. Há muita empresa que agora está se dedicando a desenvolver essas ferramentas, né?
ou que já tinham ferramentas, mas não sabiam o quão importantes eram para o desenvolvimento do autista. Um grande exemplo é a própria Microsoft, desenvolvendo uma série de programas, né, que eram para dar acessibilidade, né, surdo, mudo, coisa assim, e que hoje em dia são aplicadas no autismo. Né? Então você tem uma série de apps, de programas, até, por exemplo, eye tracking, né, que você pode usar o computador com o olho, o coordenador. Que legal. Então tem uma série de tecnologia sendo desenvolvida. Eu vejo cada vez mais empresas se dedicando a isso daí. Né? Alexandre Carvalho, publicitário, pós-graduado em marketing pela ESPM e mestre em comunicação midiática pela Unesp, desenvolve projetos de marketing, brand, inovação e conteúdo, além de pesquisar manifestações socioculturais ligadas à alimentação saudável e à antropologia. É professor de Food Design do Instituto Europeu de Design, colaborador editorial da revista Carbono, o Homo, e coautor com o chefe Renato Calef, da série infantil Achás, Alimentação, Consciência e Humanidade de A a Z. De um lado, a ciência buscando novas soluções para a cura do autismo e controle de doenças neurogenéticas. De outro, o ativismo de famílias e de indivíduos pela inclusão social, política e econômica do autista. Como as empresas, o mercado de consumo e o empreendedorismo podem contribuir com a causa autista? Primeiro, deixa eu comentar do balanço que ele fala, né, que é, de um lado, né, a ciência e a medicina buscando cura e tratamento, do outro lado, a inclusão. Né? E são coisas que parecem... às vezes até divergentes, e um pouco disso vem porque o espectro é muito variável, né? Então quando você olha para um lado do espectro, você vê uma criança que tem 1000 comorbidades, é um autista não verbal, não consegue ficar independente. E por outro lado do espectro você vê, né, que tem autistas que são mais dependentes, não precisam de nenhum acompanhamento médico, tal, né? Tudo que eles querem é inclusão. Então você vê que diversos grupos brigam por coisas diferentes, né? Eu acho que assim, o espectro consegue se unificar e lutar pelas duas coisas. Acho que as duas coisas são importantes. Eu gostaria para o meu filho que ele tivesse um tratamento melhor, né? Inclusive uma cura, e adoraria que ele tivesse inclusão também. Né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema em lutar pelos dois, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não polarizar o espectro. Sim. Bom, como que as empresas e todos os stakeholders aí, né, podem contribuir? Eu acho que a primeira coisa é tolerância, né? Que todo mundo precisa. Que todo mundo precisa, né? E conhecimento, né? O conhecimento de como interagir, de como fazer. Acho que tudo passa primeiro pela consciência, né? Então, assim, a gente tem grandes exemplos práticos, né, com o Ivan, de que se a gente sai na rua com ele, por exemplo, e ele quer alguma coisa, às vezes ele quer avançar numa loja, numa bolsa de alguém, tal, que ele tem esses impulsos, né, incontroláveis, e a gente tenta segurar. Ele já é um rapaz de 14 anos, já fica aquela cena bizarra, né, aqueles caras lutando com aquele moleque e tal. Então as pessoas olham, estranho, o que está acontecendo aqui, né? Algum dia vão chamar a polícia, né? Agora, a gente tem, por exemplo, né, uma camiseta que está escrito: sou autista, please be kind. Né? Isso muda completamente. Sim. As pessoas passam a te oferecer ajuda. Você precisa de ajuda? Posso te ajudar de alguma forma? Posso segurar tua bolsa enquanto você resolve? Sabe? Né? Então, outro dia a gente estava, faz tempo isso, mas aconteceu na Legoland, né? Uma pessoa percebeu, porque ele estava querendo pegar naquelas lojinhas um monte de coisa e tal, né? Até eu fico louco aqui. Mas enfim, ele queria pegar tudo. E aí eu segurando ele, tentando, né, conter ele, assim, né? Aí ele agarrou lá um pacote de balas, aí veio um cara pra mim e falou: pode deixar, cara, eu pago pra você, tá pago. Não é legal isso? Super legal. Então, eu acho que é de você entender a situação, você ter conhecimento. E tem muita gente que ainda não tem. Então, se você explica, né, quanto mais a gente fala, mais divulga, melhor é. Então, esse trabalho que você está fazendo é excelente, que é, né, ajudar a passar
a palavra para frente, né, do que esperar no autismo. E não é só no autismo, né, isso serve para tudo, né, epilepsia é outro caso assim, né. Muitas pessoas nunca viram um ataque epilético. Quando vem, se assustam, não sabem o que fazer. Mas é tão simples de como você pode ajudar, né, que falta só realmente conhecimento. É isso.